Quais são os arcanos maiores do tarô? Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Anderson Tarólogo e trago com amor e verdade o início desse nosso curso completo sobre os arcanos do tarô. Sejam todos muito bem-vindos e nesta nossa primeira aula nós vamos entender um pouco sobre quais são os arcanos do tarô, o que é a palavra arcano e também, como eu já distribuí aqui, como esses arcanos são estruturados dentro desta jornada de vida, de evolução, de crescimento, tá certo? Então, para você que quer aprofundar, para você que quer entender sobre os arcanos do tarô, para o seu próprio crescimento humano, espiritual e pessoal, ou para você que quer aprender sobre o tarô, para viver do tarô, para ser um cartomante, um tarólogo de sucesso, este vídeo e esta série de vídeos sobre o curso completo de tarô é para você. É um curso gratuito, ficará disponível aqui de forma gratuita, então aproveite para ter o melhor da espiritualidade, compreender melhor o tarô, e esse curso ele se chama Tarô em Essência, porque você vai aprender de forma aprofundada, de forma essencial, os arquétipos, como essas energias funcionam e revelam o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo ao teu entorno e, acima de tudo, como você pode interpretar, entender o que esses arcanos estão dizendo, tanto para você quanto para os seus consulentes. Tá bem? Então vamos começar esse nosso curso com a primeira e a mais importante pergunta o que é arcano? Por que é chamado arcanos maiores do tarô? A palavra arcano vem do latim arcanum, que significa segredo, mistério. A raiz desta palavra significa arca, ou seja, baú ou caixa. Os arcanos, eles são os segredos, os mistérios que são revelados. Carl Jung dizia que os arcanos do tarô são como espelhos que revelam o que está oculto no subconsciente, no inconsciente coletivo. É por isso que os tarólogos respeitáveis, aqueles que têm uma pauta, uma base ética, moral, aqueles que seguem uma espiritualidade, ou aqueles que levam a sério o entendimento da cartomancia, são tão precisos. É por isso que quando você consulta um tarólogo como eu, outros que levam a cartomancia a sério, com respeito e com dignidade, você se surpreende. Anderson, como que a pessoa pode ter falado aquilo que ninguém mais sabia? Foi passado informações, revelações daquilo que eu realmente estava pensando, estava em dúvida naquele momento. Eu fiz uma pergunta, eu fiz um atendimento e o tarólogo falou tudo. Como que ele pôde adivinhar? Ele não adivinhou. Os arcanos do tarô revelam, trazem à tona o que já está no teu inconsciente, no teu subconsciente. E é por isso que se chama arcano, se chama mistério, se chama segredo, que vem a ser revelado, que vem à tona para que seja esclarecido. E é por isso que é para poucos, e não é que é para poucos no sentido de conhecimento, ele é velado porque uma vez que ele é conhecido, ele exige uma tomada de atitude, ele exige uma tomada de consciência. E a maioria das pessoas não querem esta tomada de consciência, querem saber do futuro, mas quando um arcano salta na leitura, quando aparece um arcano maior na leitura, que exige dela a atitude, a ativação desse arquétipo, ela não quer. Ela só quer o resultado. Mas todo resultado é consequência de uma ação. Toda consequência é resultado de uma causa. Eu não vou entrar aqui nesse momento sobre a história do tarô, de como surgiu, como se desenvolveu as figuras do tarô. Isso você pode depois lá no meu blog, no Anderson o Tarólogo, vou deixar o link na descrição, você pode acessar e ver artigos com muita qualidade, com muita certeza histórica, científica também, sobre
a acompanhar essa trajetória do tarô do seu início, que foi criado para um jogo da elite, da classe alta da época, e depois, ali nos meados do século XV na Itália, e depois sim foi assumido, foi reconhecido, foi interpretado como algo mais místico, como algo mais profundo, por conta das figuras, dos arquétipos que foram pintados, registrados ali naquelas cartas, tá bem? A gente vai aprofundar aqui de uma forma mais objetiva, mais clara, a essência desses arcanos, o porquê desses arcanos. E na minha consulta em particular, e nos meus atendimentos, eu gosto muito de interpretar os arcanos maiores do tarô como uma previsão meteorológica. Como assim? Aquela previsão que a gente tem, olha, o final de semana vai chover, no final de semana vai dar sol, possibilidade de sol tantos por cento. Ou, por exemplo, as estações do ano, que são as estações pontuais, início da primavera, do verão, do outono, do inverno. Então, a gente sabe que deu início do inverno, a possibilidade de esfriar é maior. Então, a gente sabe que no verão, a possibilidade, a probabilidade do sol estar ali torrando o nosso lombo é maior. E por que eu gosto de usar essa analogia? Porque os arcanos do tarô são energias, são previsões, assim como a meteorologia, de possibilidades que vão acontecer. Você querendo ou não, você gostando ou não, você aceitando ou não, você concordando ou não. Assim como a previsão do final de semana é de sol, adianta você dizer assim, eu não gosto do sol, eu não quero sol no final de semana, ele vai deixar de brilhar, ele vai deixar de torrar todo mundo no final de semana porque você não quis? Não, ele vai acontecer. O arcano, ele traz essa estrutura de uma jornada de alma, justamente porque há fases, há períodos na nossa vida em que coisas vão acontecer. Isso é uma lei universal, é uma lei humana, é uma lei material, que a gente passa por ciclos, a gente passa do nascimento à morte, à renovação. Se você olhar a natureza, se você olhar tudo ao seu redor, segue o mesmo padrão. Nascer do sol, amanhecer, pico do sol no meio-dia, o sol vai enfraquecendo, pôr do sol e noite. Isso se repete. As fases da lua, a mesma coisa. As estações do ano, a mesma coisa. Então, essa jornada, ela é pautada, ela tem a mesma dinâmica. Então, há fases, há períodos da tua vida que você está passando por um inverno, você gostando ou não, você querendo ou não. Agora, isso quer dizer o que, Anderson? Que então, se aparecer na minha leitura que eu vou passar por um momento difícil, eu tenho que aceitar e acabou? Não. Você tem escolha. Em todas as fases, em todas as áreas da tua vida, você tem o poder de escolher. Só que agora você tem o conhecimento de que aquele período, aquela fase, ela vai passar ou ela vai ser representada por uma energia. Assim como a previsão de sol escaldante, 45 graus, um exemplo. No final de semana, você pode escolher passar o final de semana murmurando, reclamando, odiando, se derretendo no sol de calor, aquele inferno, e sem colher nenhum tipo de benefício, ou como você pode e tem o poder de escolher, bom, já que vai ser esse sol dos infernos, então, o que eu vou fazer? Já vou me organizar aqui para pegar um rio, pegar uma praia, ou vou tomar banho de mangueira, vou ficar mais tempo no chuveiro com água fria, vou fazer sorvete, vou fazer uma comida mais refrescante, vou para a roça. Você tem o poder de escolha. E é isso que os arcanos, os mistérios, eles revelam. Quando você faz uma pergunta, seja pessoal, e eu até convido você a pegar o seu tarô, separar os arcanos maiores dos menores, e se você não tem tarô, tem a minha lojinha aqui de afiliado, você pode ir lá, tem inúmeros tarôs. Depois, com o tempo, a gente vai aprofundar também cada arcano, significado, a gente vai comparar também um tipo de tarô do outro tarô. Fica tranquilo que você vai aprender de forma completa
a interpretar, a saber tudo sobre o tarô e a cartomancia. Mas, agora, nesse momento, o mais importante é você separar os arcanos maiores do tarô e você relaxar, pausar por algum momento, deixar o seu corpo relaxado, a tua mente branda e fazer uma pergunta. Faz uma pergunta para a espiritualidade, para o seu subconsciente, enfim, para o universo. Você pode fazer a seguinte pergunta: o que está no meu caminho agora nos próximos 3 meses? O que vai acontecer na minha vida nos próximos 6 meses? O arquétipo, o arcano que sair, é a mesma previsão da meteorologia. E uma vez que você sabe que esta energia ela está ali, você querendo ou não, você aceitando ou não, você de acordo ou não, você pode tirar proveito. Isto é quando sai através da sua conexão energética e espiritual, que você faz uma pergunta para o tarô e você tira uma carta, não de forma de brincadeira, não de forma irresponsável, mas consciente, você tem a resposta que você quer e a resposta que você precisa. E é assim que você vai conseguir conduzir a sua vida com mais leveza, lembrando que todos nós passamos por todas as fases que a natureza, que o mundo material exige, que a lei universal impõe. Nós passamos por períodos e fases da vida que são uma maravilha. Nossa primavera, o nosso verão. Mas como tudo nesse ciclo, que tem começo, meio e fim, o nosso ciclo de vida e o nosso ciclo também de experiência, de períodos, ele passa por isso. Todos nós queremos a fase boa, queremos as glórias, queremos os momentos bons, mas os ruins também são necessários. Que nós achamos ruins, mas eles são necessários. É como uma plantação. Você semeia, você planta as suas plantinhas lá, você rega, você cuida. Há um momento de ápice em que ela dá as flores e os frutos, e há momento em que a árvore precisa se regenerar. Você precisa limpar o terreno. Não foi bom? Você não colheu muitos frutos? Não foi prazeroso? Você não ganhou muito dinheiro com as vendas desse período? Só que agora, esse período, como tudo no ciclo, ele chegou ao fim para você limpar agora o terreno e começar tudo de novo. Esta é a jornada do herói. Esta é a jornada dos arcanos maiores do tarô. Certo? Então, eu vou explicar de uma forma bem breve, bem resumida, nesta aula. Nas próximas aulas, vou aprofundar o arquétipo de cada um dos arcanos. Depois, sim, nós vamos também conhecer e saber sobre os arcanos menores do tarô, por que se chama arcanos menores, como são divididos, e assim a gente vai seguir a nossa jornada de conhecimento para a gente entender, quando a gente faz uma pergunta para o tarô, como interpretar essa resposta de forma objetiva e como a gente pode atualizar, ativar esta energia na nossa vida, tá bem? Então, começando a nossa jornada, ela é dividida da seguinte forma. A primeira, que é o despertar da alma, que é o início dessa nova jornada, seja uma ideia, seja uma inquietação, seja aquele momento em que você quer mudar de cidade, de emprego, que você quer uma vida nova, que você quer começar um novo curso, ou que você está sentindo que tem alguma coisa que está exigindo de você, pedindo de você algo novo, aquele chamado, aquela vontade de ser alguém diferente, aquela vontade de fazer algo diferente. Este é o início dessa jornada dos arcanos maiores do tarô. Ou seja, arcano maior significa segredo, mistérios maiores. Aquilo que é inevitável, aquilo que é inegociável, aquilo que vai acontecer. Lembrando que tarô não é, previsão do tarô não é fatalismo. São energias como, mais uma vez, para ficar claro, como aquela previsão, aquela meteorologia, que a probabilidade de sol no final de semana é altíssima, a do tarô segue a mesma forma. Pode ser que o sol seja intenso? Sim. Pode ser que seja sol, mas seja mais brando? Sim. Mas o importante é, você sabendo dessa probabilidade, desta possibilidade, você pode usar isso a teu favor. Você pode tirar proveito disso. Então, o início dessa jornada, ela é representada pelos arcanos, o louco, o mago,
e a sacerdotisa. O arcano louco é aquele arcano, é o início, é o arcano 0 do tarô, que é o início, é o despertar. É aquela vontade de fazer diferente, é aquela vontade de começar algo. É aquele fogo nas ventas, é aquela inquietação interna, aquela inquietação intelectual, sentimental, espiritual. Há uma fase na nossa vida em que a gente precisa começar uma nova jornada. É a jornada de o terreno está limpo. O que eu vou plantar? É a jornada, é aquela ideia, é aquele insight, é aquele, sabe, é aquela empolgação, é aquela curiosidade. E a partir deste arcano, a partir desta ideia, se começa a pensar, se começa a estruturar qual semente eu vou plantar. O arcano do mago. É onde esta ideia ela já começa a ganhar possibilidades. Aí você começa a estudar, você começa a entender um pouco mais, você começa a fazer perguntas, você começa a perceber o que você tem a teu favor nesse momento, como você pode começar. É aquele impulso de que eu vou fazer acontecer, que é seguido pela intuição da sacerdotisa, que é o arcano que fala de ouvir o interior. Todo esse insight, toda esta inquietação, todo este impulso, ele nasce de dentro da alma. Aqui, normalmente, se tem um chamado. Aqui se tem uma vocação desperta. Seja esta vocação não só religiosa, muito menos religiosa, mas a sua vocação no mundo, o seu propósito, a sua meta. A jornada do herói começa quando eu desperto, quando me vem essa ideia, me vem esse fogo nas ventas de querer fazer algo diferente, eu percebo que isso é possível, que é realizável, e entendo que esta motivação vem de dentro, vem do meu coração, não foi do nada. Não é do nada que você está tendo já esse insight, esta ideia há muito tempo para abrir o seu próprio negócio, para iniciar um novo relacionamento, para entender aquela situação, para julgar aquela pessoa. Não é de hoje. O teu interior, o teu íntimo, a tua essência está através desta impulsividade, desta criatividade, desta curiosidade, revelando a você o que precisa ser feito, o que você precisa, como você deve agir, no que você deve prestar atenção. A partir desse despertar, a gente entra para a segunda fase da nossa jornada do herói, dos arcanos maiores, que é a fase do criando raízes, do aprendendo a viver no mundo. Uma vez que eu tive essa ideia, que está de acordo com o meu interior, com a minha missão, com o meu chamado, com a minha vocação, como eu vou semear? Carta da Imperatriz. Carta da Imperatriz é aquela que gesta, é aquela que nutre, é aquela que semeia, é aquela que pare. É aqui que a nossa jornada começa a ganhar a realidade, começa a ganhar a materialidade. Porque agora você sabe o que você quer fazer e você agora começa a entender através de conhecimento, através de informações, através de curiosidade, de aprendizado, como gerir, como nutrir, como parir esta ideia, esse negócio, esse propósito, essa meta, esta missão. É um arcano que fala, por exemplo, quando você pergunta ao tarô, esse meu negócio vai dar certo? Estou pensando em abrir o meu próprio negócio. Vai dar certo? Vai dar bom? É o melhor momento? Sai a carta da Imperatriz, significa que você está consciente, você tem tudo o que você precisa para nutrir isso. Você já foi procurar saber como que funciona, quais são as leis vigentes, você sabe o que você precisa ter para abrir o seu próprio negócio? Não dá aqui para viver do louco. Anderson, eu vou seguir o meu coração e vou meter o pé e vou ver o que vai dar. Vai dar ruim. Porque se você perguntou sobre o seu negócio e saiu a carta da Imperatriz, significa que não é para você dar uma de doido. Não é para você deixar na mão de Deus e dar um passo de fé e vamos embora. Não. Esse arcano está pedindo para você o quê? Você precisa entender, conhecer o seu corpo,
conhecer tudo que você tem agora disponível para nutrir, gerar, para fazer, para parir esse projeto, para parir esse plano. Anderson, eu não tenho. Então, é uma fase de você procurar a nutrição. Procurar se cercar de conhecimento, ir lá na prefeitura, ver se você tem dinheiro para alugar esse ponto, conhecer, fazer curso, se informar. Ah, Anderson, mas isso é muito chato. Mas esta energia está dizendo que se você fizer a lição de casa, se você se comprometer, você vai parir o seu projeto, vai dar certo. E a partir daí entra o imperador, arcano 4, que significa que você está disposto a se comprometer com isso. O arcano do imperador é o arcano da estrutura. É o arcano que fala do fazer o que é preciso fazer todos os dias. É o arcano do comprometimento, da persistência. Anderson, não está dando resultado, continua. Anderson, mas ninguém está vendo, ninguém está assistindo, não estou conseguindo, continua. Porque um império, ele não é criado da noite para o dia, ele leva tempo. O arcano do imperador fala muito desta persistência e de aprender com o dia a dia, de se dedicar, de não desistir. E a partir daí, dessa estrutura, desta persistência, dessa perseverança, de saber que sim, eu vou ter que renunciar, pelo menos por um período de tempo, ao retorno imediato, vou ter que renunciar à baladinha no final de semana, está todo mundo se divertindo, eu estou ali estudando para o concurso, estou ali empenhado. Fazer o que precisa ser feito, com vontade ou sem vontade, gostando ou não gostando, inspirado ou sem inspiração nenhuma. Porque é assim que o imperador materializa aquilo que quer. Ele sabe que agora passou da fase de ficar idealizando, de ficar conhecendo, ele já tem tudo que ele precisa para nutrir e para gerar. Agora ele vai fazer o quê? Agir. É a partir daí que entra o arcano 5, o Papa. Que à medida que você vai aprendendo, à medida que você vai fazendo, você vai percebendo o que dá certo e o que não dá. Esta é a grande sabedoria da vida. E aqui entra a fase dos erros e acertos. E quando você faz uma pergunta para o tarô, vamos perguntar aqui, esse meu relacionamento vai dar certo? Eu estou com a pessoa certa e sai o arcano do Papa, significa você está empenhado, o que você está aprendendo? Esta pessoa, ela é referência para você? Essa pessoa está te fazendo bem? Você está fazendo bem a ela? É a carta da sabedoria. É a carta do dar e receber. É o arcano que fala, você está aprendendo com os seus erros ou você está evitando errar? É uma carta que fala de normalizar a nossa humanidade. Porque sim, existe a fonte divina, existe a ajuda celeste, mas acima de tudo, a gente aprende com os erros e acertos. Você fez, você falou, aquela estratégia, aquela abordagem não deu certo, tenta outra. Uma vai dar certo. É a carta do conhecimento, é a carta da sabedoria. Você aprende a ser mais paciente, você aprende que as coisas não é no tempo que a gente quer, não é de acordo com o nosso ego, que tudo tem um período que precisa ser respeitado. E a partir desta sabedoria entra o arcano. A partir deste conhecimento entra o arcano dos enamorados, que é o arcano da escolha. O que você escolheu, aquilo que você escolheu, que você está agora assim empenhado, que agora você está ali comprometido, você já percebeu que tem coisas que você está fazendo, está dando certo, outras já não está dando tão certo assim, você está mudando, você já está anotando o que está fazendo com que as coisas que você se decidiu estar andando, outras que estão emperrando, atrapalhando o seu progresso. Agora vem a grande pergunta, eu quero isso para mim mesmo? É esse caminho que eu vou escolher? A minha vontade, a minha mente, o meu coração está alinhado com isso? Por que que eu escolhi esse trajeto, a esta pessoa, esse propósito? Me faz feliz, me realiza? Esta é a grande pergunta desta jornada. E é aqui que muitas pessoas ou desistem, ou muitas pessoas
não querem ouvir a resposta. Porque quando sai o arcano do enamorado, a pergunta, a energia que está disponível é, olha, no próximo tempo, daqui a um período, você vai ter essa energia de questionamento. E não é para você desistir, não é para você fraquejar, é para você ter consciência se vai valer a pena o sacrifício, se vai valer a pena o esforço. Porque sim, vai ter sacrifício, vai ter esforço, vai ter renúncia. Mas em contrapartida, se você semear, se você cuidar, se você nutrir, se você tirar as ervas daninhas da sua plantação, se você regar, se você respeitar o tempo dessa planta, chegar à sua fase adulta e dar os frutos, aqui existe uma certeza absoluta, você vai colher. E a partir dessa tomada de decisão, ou de mudar de rota, ou de assumir esse compromisso, nós entramos numa outra fase dessa nossa jornada, que é a fase do saindo para o mundo e enfrentando os desafios. É aqui que o caldo engrossa. Porque aqui nós temos o arcano 7, que é o arcano do carro, a justiça, o eremita, a roda da fortuna e a força. Significa que, a partir de agora que eu decidi, eu sei para onde eu quero ir. A partir de agora que eu fiz a minha escolha com os enamorados, eu sei qual é o meu caminho, qual é a minha jornada. Eu sei que eu tenho que todos os dias ter foco, obstinação, determinação. Não posso me desviar, não posso pegar atalho, não posso dar um jeitinho brasileiro, não posso pegar o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil pode atrapalhar o meu propósito, o meu êxito. Existem meios e oportunidades de ficar mais fácil, sim, mas isso vem como acréscimo. Você pode usar a tecnologia, usar os meios a teu favor para chegar mais rápido, sim. Mas não dá para você criar atalho. Você sabe o que tem que ser feito. Você sabe que para chegar ao fim do seu destino, você precisa respeitar esse trajeto. E a partir daí vem o arcano da justiça. O caminho que você está traçando é bom para você, te faz feliz e faz feliz o outro. Você está contribuindo para a sua felicidade e a felicidade do outro na mesma medida? Ou você está só procurando ascensão e vitória e desconsiderando o bem comum? Ou você só está pensando no bem comum, está se diminuindo, está por carência buscando esse caminho? Querer agradar todo mundo, querer fazer a vontade de todo mundo. Tem muitas pessoas que se sacrificam pela família, esquece de que precisa cuidar de si. O arcano da justiça entra nessa jornada dizendo, tudo bem, você não quis uma família, você não está nesse caminho de constituir a sua família, de ter um relacionamento, de iniciar esse projeto, esse trabalho, mas ele realmente te faz feliz, te realiza? Você está sendo realizado e está realizando outras pessoas também, está contribuindo. O que você faz, o que você escolheu, a tua vocação beneficia a humanidade? E é a partir daí que aparece, dentro desse nosso caminho, dessa nossa jornada, dessa fase, o eremita. O eremita fala muito desse período em que a gente começa a ter uma disposição interior, a gente busca fé, a gente busca um sentido, a gente busca Deus, a gente busca o conhecimento. A gente percebe que talvez a nossa busca, talvez o nosso ideal, ele seja só humano e ele precisa ter um propósito, ele precisa ter um porquê divino. Não é possível que eu vim nessa terra para sofrer, para ralar, para trabalhar, constituir minha família, aposentar e partir com Deus. Aqui, quando sai numa leitura o arcano maior do eremita, significa que você precisa filosofar sobre aquilo, ver as causas últimas daquilo ali. Aquilo ali está fazendo sentido para você mesmo? O que você ganha, o que você deixa de legado? Você tem o conhecimento total, profundo daquela situação, daquela tua pergunta? Tem o toque do divino, do sagrado?
a gente começa a refletir, a filosofar do porquê. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu escolhi? Qual é o sentido? Qual é a razão? Qual é a missão? Qual é o fim último? E a partir daí, a gente entra na energia do arcano da Roda da Fortuna. Roda da Fortuna é a carta que fala da sorte, que fala do golpe de sorte, que fala do destino trabalhando, mas também fala de ciclo. E aí, quando você percebe que você está no ciclo certo, é só manter a roda girando. É só fazer aquilo que você precisa fazer. Mas se você não está seguro, determinado, se você não está consciente, se você não está resoluto daquilo que você quer buscar, viver, essa roda ela vai te balançar, ela vai te questionar. E pode ser que você entre num período em que você percebe que não é para mim não. Ou você entra num período em que você trava essa roda, porque você não aceita refletir, porque você não aceita analisar, porque você percebe que está sendo injusto ou para você ou para alguém, mas você não quer mudar a rota, mudar o caminho, ou refazer a sua jornada. É aqui que muitas pessoas vivem a famosa roda de Sansara, repetindo ciclo, repetindo experiência. Parece que a vida não sai do lugar. Você passa anos a fio e troca de relacionamento, troca de pessoa, mas vive a mesma coisa. Por quê? Porque você não quis refletir sobre esse aprendizado. Você não quis aceitar a justiça sobre isso. E a partir daí entra o arcano da força. O arcano da força significa que agora, você querendo ou não, aceitando ou não, você precisa adquirir essa virtude. Você precisa se internalizar. Você precisa receber e perceber que não dá para avançar se você não melhorar, se você não se vencer, se você não perceber que você não está fazendo aquilo que é certo. Ou, por exemplo, é a carta da virtude, o arcano da força é o arcano da virtude, que fala que está na hora de você se aprimorar, se aperfeiçoar, seguir em frente. E se você percebe que você está no caminho certo, está na hora de você aprimorar seus dons, talentos e qualidades, de você reconhecer o quanto você é bom. Porque todos os arcanos têm as suas polaridades positivas e negativas, vai depender muito da pergunta. E aqui eu te dou um extra. Já na nossa primeira aula, eu já te dou aqui o caminho das pedras para você ter sucesso, tanto na resposta dos arcanos, como também para você ser um profissional, um tarólogo, um cartomante de sucesso, que é se atentar à pergunta. Do começo ao fim do seu atendimento, do começo ao fim da sua reflexão pessoal, se atente na pergunta. Não fuja da pergunta que você fez. Por isso, é muito mais importante fazer a pergunta certa do que interpretar os arcanos do tarô. Quando você faz uma pergunta ao tarô, eu vou casar? Quando você faz uma pergunta muito ampla, muito genérica, os arcanos maiores do tarô, eles te dão a energia, a previsão da energia do momento ou do tempo. Mas quando você faz uma pergunta precisa, e aqui, na minha opinião, cabe você pontuar, datar a sua pergunta. Por exemplo, eu terei um novo relacionamento em até 3 meses? O que eu quero, eu vou conquistar em tanto tempo? Porque esta energia, que é uma energia material, ela te ajuda, através dos arcanos do tarô, dos arcanos maiores do tarô, a te dar um norte mais preciso. Se sim ou se não. E se sim, o que você precisa executar da tua parte, e se não, o que você precisa aprender, ou como você aproveita e tira melhor proveito desse não. Voltando à nossa jornada, depois que você começa a aperfeiçoar, a reconhecer esses dons, talentos e qualidades, nós entramos no arcano 12, que é quando a vida vira dos avessos. Aqui é um período de teste, aqui é um período que eu chamo do período de retirar as ervas daninhas. Porque é gostoso, é bom a gente arar a terra, deixar a terra tudo bonitinha para plantar, aí a gente semeou, a gente começa a ver as mudinhas crescendo, é prazeroso, é gratificante,
Mas chega uma fase, um período da vida em que começa a nascer as ervas daninhas. É o período da poda. Você precisa podar os pendões. Você precisa... Começa a aparecer formiga, começa a aparecer algum tipo de praga. É o momento do cuidado, é o momento do zelo. E é nesta fase que entra os arcanos do dependurado, da morte, da temperança, do diabo e da torre. Que significa que, com o dependurado, esse é um período em que você... Será que você não está se sacrificando demais? Será que você não está enxergando outras possibilidades? Será que aquilo que você colocou como meta, como objetivo, só existe aquele caminho, só existe aquele jeito de fazer as coisas? E principalmente com o arcano da morte, existe atitudes, comportamentos, pensamentos, existe um jeito que você está agindo que está sendo nocivo. Aqui entra os excessos. Porque, por exemplo, se você está, vamos colocar aqui a horta, você está cuidando da sua horta, da sua plantinha, e você percebe que tem as ervas daninhas, e você... não quero tirar não vou cuidar não, deixa lá, estou com preguiça, amanhã eu faço. De repente você percebe que as suas plantas estão morrendo, porque as ervas daninhas, o mato está retirando um nutriente, ou o contrário, você percebe, eu vi aqui na internet que tem um suplemento que vai crescer a planta 10 vezes mais, e aí você taca suplemento nessa planta, a vitamina, e você mata por excesso. Você prejudica a sua plantação pelo excesso. O arcano da morte é um arcano que fala que tudo aquilo que não traz vitalidade, felicidade, que traz alegria, bem viver, a sua pergunta tem que ser retirado. E aqui dói, porque o arcano da morte fala... Por que se chama arcano da morte? Porque realmente é matar. Se você tiver dó do mato, você vai escolher o mato e você vai prejudicar a sua plantação. Se você ficar com dó da praga, você vai sacrificar a sua plantação para manter a praga. E aqui não existe meio termo, aqui não existe algo negociável. Tudo e todos que estão prejudicando a tua felicidade, o que é o oposto da morte? A vida. É aquele relacionamento tóxico, é aquela amizade insuportável. Mas eu mantenho, Anderson, porque senão eu vou ficar sozinho, porque senão eu não vou conhecer ninguém. Olha o arcano da morte dizendo que se você não fizer, você está sacrificando a si mesmo em benefício de algo que já está fadado ao fracasso. A temperança, ela vem te ajudar a entender, a reconhecer no que você está dando de mais ou dando de menos. Quando sai o arcano da temperança, a primeira coisa que você precisa analisar na sua pergunta é o que há em excesso, o que há em falta. Será que eu estou dando atenção demais? Se eu estou dando atenção demais, se eu estou priorizando demais, vou fazer menos. Se eu estou negligenciando demais, se eu estou dando pouco de mim, eu vou dar mais. E aí nós seguimos com o arcano do diabo. O arcano do diabo significa que o instinto, que a energia vital, ela precisa ser reativada. Você está fazendo isso com empolgação, com tesão, com paixão, com ambição, você está obstinado nesta realização? Porque é claro que a gente vai adentrar nos arquétipos, né? Mas o arquétipo do diabo, ele fala desta realização da materialidade, da eficácia de você conquistar o que quer se você tiver sangue no olho, se você for obstinado. Mas também fala de vício, também fala de apego, também fala de querer tanto algo que você pode estar sacrificando tudo a todos no caminho. Será que vale pagar o preço de se sacrificar tanto a si e sacrificar os outros só para ter aquilo que quer? Será que o que você quer de fato vai estar te fazendo bem ou só te trazendo prejuízo? E aí vem o arcano da torre. O arcano da torre é um arcano que fala que o universo, fala que o divino, o sagrado, intervém, o destino, a vida, Deus, como você preferir, intervém para te ajudar nesse processo.
Dentre todos os arcanos maiores do tarô, eu vejo que esta é uma carta, um arquétipo que fala de uma intervenção externa. Este é o meu modo de interpretar. Eu não sou o dono da verdade absoluta, mas meus anos de experiências como tarólogo, quando sai um arcano maior da torre, significa que, bem ou mal, se você está fazendo bem, tudo certinho, você vai ter uma reviravolta positiva. O universo, a espiritualidade vai resetar esse seu caminho, te colocando numa fase melhor. E se você está fazendo tudo errado, a espiritualidade vai tirar este ponto, essa situação, vai derrubar isso que você está passando, vivendo, vai resetar essa fase da tua vida para te colocar numa outra em que você possa se reerguer, se reestruturar. Este, na minha opinião, é um dos arcanos em que há sim uma intervenção direta do externo. E aí o externo, cada um tem a sua fé, a sua crença em relação a esse tipo de externo. E para concluir a nossa jornada, aí sim, uma vez que há esse reset, uma vez que há esse realinhamento, uma vez que você, por iniciativa própria, decidiu tirar as ervas daninhas, combater as pragas, cuidar da sua plantação, aí sim, agora nós entramos na última fase, que é a fase da glória, que é a fase da luz no fim do túnel, a fase da vitória final, com os arcanos da estrela, da lua, do sol, do julgamento e do mundo. Aqui significa que o seu trabalho, o seu esforço começa a dar resultado. A plantação está cheia de flores, de frutos. E que com o seu reconhecimento, a sua valorização, aqui as coisas começam a dar certo, aqui as coisas começam a ficar visíveis. E por mais que exista ainda situações, acontecimentos e oportunidades ocultas ao arcano da lua, logo logo isso vem à tona com o arcano do sol. Ou seja, tudo começa a dar certo. É aquela fase da vida em que as coisas, por si mesma, por si só, começam a fluir. Você pensa em algo, esse algo se apresenta a você como oportunidade. Se você pensa numa pessoa, a pessoa entra em contato contigo, você a vê no supermercado, na rua. É o período, é a fase em que as coisas acontecem de forma natural. Porque a vida, ela é cíclica. A vida acontece de uma forma gradual. Você já passou por tudo o que você poderia passar, já fez tudo o que você poderia fazer, agora é só curtir e aproveitar. Esta é a fase da colheita. Com a carta do julgamento significa que você está pronto para colher, para vivenciar e experimentar o que há de melhor. Porque agora você renasceu, você reviveu. As coisas estão acontecendo como deveriam acontecer, como consequência das suas tomadas de atitudes e decisões. O mais bonito de toda essa jornada do herói, que começa com o louco e culmina com a carta do mundo, é de uma forma muito simples, que os nossos antepassados, que as pessoas mais humildes da roça, elas sabem de cor salteado, que é o que se planta, se colhe. No fim, o resumo de toda essa jornada é: o que você plantou, o que você está plantando, existe uma única certeza para isso: você vai colher. O que você está fazendo, o que você está determinado, você vai colher os frutos disso. Só que existe uma diferença entre colher bons frutos, muitos frutos, e simplesmente colher o que se plantou. Se você não passar por toda essa jornada, pode ser que você colha 1, 2 frutos. Pode ser que você colha um fruto que não está tão saboroso, porque você não regou, você não cuidou, não tirou as ervas daninhas. Mas agora, se você se determina, se você se prioriza, se você ativa todos esses arcanos, quando ele aparece na sua vida, no seu destino, na sua consulta, você vai colher com abundância. E é justamente o arcano que encerra esta jornada. O arcano do mundo é o arcano da completude. É o arcano da vitória. É o arcano do auge. É o arcano do topo.
Então, eu espero, com esta nossa primeira aula, que você tenha entendido, que tenha ficado claro para você. Se você ficou com dúvida, é só colocar aqui nos comentários. E se você sentiu no coração de contribuir, uma vez que esse curso ele é totalmente gratuito, de ajudar, eu quero ajudar o Anderson, quero contribuir para que ele continue trazendo esses vídeos de aprendizado do tarô, do baralho cigano, vou deixar a minha chave Pix para você fazer qualquer tipo de oferta, o que o seu coração mandar, o que o seu coração te inspirar, para que eu possa continuar trazendo este conteúdo de qualidade que vai ficar disponível gratuitamente para você aprender tarô da melhor maneira possível e principalmente o tarô em essência, o tarô que é a base, que você não vai esquecer nunca. Nada de decorar arcanos do tarô, nada de decorar sequência, você vai aprender a essência, você vai aprender a vitalidade desses arcanos para você aplicar na tua vida, no seu atendimento, como você preferir. Chave Pix é andersonotarólogo@gmail.com. Vou deixar também o link aqui na descrição para você entrar em contato, para você fazer a sua oferta. E desde já eu agradeço de coração pelo seu carinho, pela sua paciência, pela sua companhia. Compartilha também esse conhecimento com outras pessoas que gostam de cartomancia ou que querem aprender tarô. E a gente se vê na nossa próxima aula.